do Senhor, meus amados irmãos. Estamos dando início agora ao segundo vídeo da nossa série devocional no Evangelho de João. Já vimos no vídeo anterior o devocional de João 1, onde João vem nos apresentar Jesus como Deus, como Verbo eterno, como Deus Criador. E no capítulo 2, João vai começar a apresentar as ações de Jesus, os milagres que Jesus fazia, ou como João chama aqui em seu evangelho, sinais. João 2, ele vem nos trazer o princípio dos milagres, os princípios dos sinais que Jesus fez. E ele começa aqui com o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Como eu fiz no vídeo anterior, eu não farei a leitura completa do capítulo, porque o vídeo se estenderia demais, mas acredito que você aí na sua casa já tenha feito a leitura, e eu vou deixar aqui apenas um versículo, que é o versículo de número 11, que eu acho que é o que resume bem esse capítulo 2. Diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Como eu já disse, é um capítulo que vai tratar de milagres, um capítulo que trata de transformação, um capítulo que trata do poder de Jesus. E o capítulo, ele se inicia com uma festa de casamento, onde está havendo ali, e que durante aquela festa surge uma necessidade, mas que Jesus supre essa necessidade, que era a falta de vinho, e Jesus vem transformar a água em vinho. E esse capítulo, irmãos, eu acho muito interessante, porque ele nos apresenta um tipo de passo a passo para o milagre. Se a gente observar bem, no versículo 2, diz que Jesus foi convidado. Então, já começa o segredo aqui para a gente alcançar os milagres também em nossas vidas. A gente tem que convidar Jesus a estar no nosso lar, a estar nas nossas festas, a estar nas nossas vidas, a estar nos nossos projetos, porque a chance do milagre acontecer é bem maior quando Jesus está. E o segundo passo que eu vejo aqui seria apresentar a necessidade a Jesus, porque no versículo 3 diz que, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ou seja, quando Jesus está presente no ambiente, a gente tem essa oportunidade de apresentar a Ele as nossas necessidades, de apresentar a Ele aquilo que a gente quer que seja transformado e colocar nas mãos dEle, porque, como a gente já viu no capítulo 1 de João, Ele é quem tem todo o poder. E o terceiro passo, irmãos, que eu vejo aqui, seria o passo da obediência, porque tendo a mãe de Jesus ali apresentado para ele aquela situação, ela diz então aos serviçais daquela festa que fizessem tudo o quanto o Senhor lhe pedisse, tudo quanto Jesus ordenasse. E nós vemos aqui nos versículos conseguintes que eles fazem daquela maneira. No versículo 7, no versículo 8, nós vemos claramente Jesus dando instruções para aquelas pessoas e eles obedecendo aquelas instruções. Para receber o milagre, como eu já disse que aqui é um passo a passo do milagre, a gente tem que colocar Jesus em nossa vida, apresentar nossa situação a Jesus, mas, acima de tudo, nós temos que obedecer a palavra de Cristo, porque muitas vezes as pessoas querem até seguir Jesus, elas querem até ver ali o milagre acontecer na sua vida, mas elas não estão dispostas a obedecer a Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo, de perdoar o próximo. Então, eu acho bastante interessante que João ele já inicia aqui nesses primeiros capítulos apresentando Jesus como Deus e apresentando esse passo a passo de milagre e esse Jesus, que é alguém bastante, como posso dizer, conectado com os sentimentos humanos, que além de Deus, ele entende o sentimento humano, que ele compreende as nossas necessidades. Porque o primeiro milagre aqui não foi uma coisa assim estrondorosa, não foi uma guerra, não foi algo grandioso, mas foi em um local simples. Foi numa festa de casamento ali naquela região. E isso nos traz a perceber que os milagres
eles também acontecem nos locais simples. O extraordinário também acontece em situações simples. Às vezes a gente fica receoso de apresentar a nossa situação a Jesus, porque pensa que é pequeno demais, pensa que o nosso problema não é tudo isso, mas a gente tem que lembrar que Jesus, ele está atento à nossa vida, que ele percebe até os pequenos detalhes e que ele não fica indiferente aos nossos pequenos problemas. E aí a gente vê aqui que depois que foi feito tudo isso, que eles obedeceram a Jesus, fizeram tal qual ele falou, nós vemos aqui então a transformação. A água foi feita em vinho, aqui no versículo 9. E nós vemos que o vinho que foi transformado ali, a água que foi transformada em vinho, se nós observarmos o versículo 10, que diz que o mestre de cerimônia, né, o mestre, ele vai dizer ao dono da festa que era algo diferente, que em todas as festas eles davam primeiro o vinho melhor e deixavam por último o vinho de menor qualidade, mas que naquela festa havia sido ao contrário, que o melhor vinho havia sido deixado para o final. E isso nos traz de aprendizagem que aquilo que Jesus toca é melhor do que aquilo que o homem produz. Nada que o homem possa produzir se compara àquilo que Jesus toca, aquilo que Jesus transforma. Jesus faz além dos nossos planos, além das nossas expectativas, porque ele é Deus, como o próprio João já deixa bem claro no seu capítulo 1. E aí, Jesus, ele fez aquele sinal e a Bíblia vai dar sequência aqui, João dá sequência no seu capítulo, levando a gente a um outro cenário. Nós vamos ver aqui o cenário do templo. A partir do versículo 13, diz que Jesus estava juntamente com os outros judeus, eles iam para a festividade da Páscoa e subiram a Jerusalém. Mas, chegando em Jerusalém, nós vemos uma situação aqui diferente do comum, porque Jesus, adentrando o templo, ele percebe que aquele lugar que deveria ser um lugar de adoração, um lugar de conexão com Deus, havia virado um tipo de comércio. Eles vendiam ali pássaros, eles vendiam bois, carneiros, porque se nós voltarmos ao Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor ele exigia sacrifícios das primícias, dos melhores do rebanho, e aqui o povo se corrompeu, porque eles estavam vendendo aquilo que deveria ser cultivado dentro do lar. O sacrifício estava sendo comercializado. Além de deixarem de lado a importância de oferecer ao Senhor o melhor, eles não estavam dando a devida atenção à lei de Deus, que necessitava de uma expiação pelos pecados. Eles não estavam mais cultivando em seus lares e nem em seus corações aquela obediência ao Senhor. Eles estavam fazendo de qualquer forma, e aqueles que deveriam ser o sacrifício do Senhor, que deveriam ser algo especial, era comercializado de qualquer forma. Aí Jesus, ele se ira com aquela situação. A Bíblia diz aqui que ele expulsou todos para fora do templo, que ele derribou as mesas. E o capítulo 16 diz que Jesus ordena: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Os judeus, é claro, não entenderam nada do que estava acontecendo ali, então eles questionam Jesus que sinal ele poderia mostrar para fazer aquilo. Então Jesus ele fala aos judeus naquele momento uma das suas frases mais lembradas, mais pregadas, na qual ele diz: derribai este templo e em 3 dias eu levantarei. Os judeus já não tinham entendido nada, agora foi que eles ficaram mais confusos ainda. Nem os judeus, nem mesmo os discípulos que seguiam Jesus entenderam que ele estava falando do próprio corpo, do templo que era o seu corpo. Diz aqui que os discípulos eles só foram compreender que Jesus falava do próprio corpo como um templo, como morada de Deus, depois da ressurreição. Existem coisas na nossa vida que Jesus fala ao nosso coração, mas que nós só vamos entender também mais
mas para o futuro, quando algo maior se concretiza. E aí nós vamos ligando os pontos e percebendo que o tempo todo Jesus nos dá sinais em nossa vida da sua ação. Outro ponto interessante, irmãos, que eu vejo nesse capítulo é o versículo 23 e 24, que eu também vou fazer a leitura aqui, ó. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Aqui esse ponto eu vejo bastante ligado ao final de João 1. Se você ver lá o vídeo anterior, você vai ver que quando Jesus ele chega a Natanael, ele diz que já o conhecia, que já o havia visto, e aqui João reforça novamente essa ideia, que Jesus ele é onisciente, onipresente, e que ele sabe do nosso interior, ele conhece verdadeiramente o nosso coração. Então não tem como nós mentirmos para Jesus, porque ele nos conhece profundamente. É o mesmo Jesus que disse para Natanael que ele era um verdadeiro judeu, em quem não havia erro, em quem não havia desconfiança. Ele também conhece o coração desses judeus que estavam no templo. Eles criam nele através dos sinais, pelos sinais que ele demonstrava, pelos milagres que eles viam, mas eles não estavam dispostos em seu coração a passar pela transformação. Eles não estavam dispostos a sair da água para o vinho. E esse capítulo, irmãos, é totalmente sobre transformação, sobre como Jesus transforma algo simples em algo maravilhoso, como Jesus transforma situações que parecem acabadas, ele faz com que elas sejam apenas o início de uma festa, como Jesus exige que o nosso coração seja transformado, que nosso coração receba verdadeiramente a sua palavra e que nós estejamos verdadeiramente adorando ao Senhor, não de qualquer forma, como os judeus faziam naquela época, indo ao templo e comprando seus sacrifícios, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, e não apenas em aparência. Finalizado o capítulo, irmãos, vamos à nossa oração. Senhor Jesus, Pai amado, Deus de infinita bondade, Senhor, neste capítulo nós aprendemos, Pai, que o Teu poder é infindável e que Tu traz a verdadeira transformação, Senhor. Que Tu transforma situações, Pai. Que Tu transforma corações. Senhor, neste momento, Pai, quero Te pedir que nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que nós não sejamos apenas religiosos, mas verdadeiros adoradores. Que o nosso coração, Pai, possa estar cheio da Tua presença. É isso, Pai, que eu te peço e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém.